Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo para Jesus uma calorosa salva de palmas. Oh, glória a Deus. Meus amigos, é bom estar aqui na casa de Deus, é bom ter você aqui, porque hoje nós vamos unir a nossa fé. Eu peço a Deus que a unção que Ele me deu para trazer a palavra para você hoje, também esteja em você, para entender a palavra. E quando nós orarmos, 2 de vós concordarem na terra, Jesus disse, acerca de qualquer coisa que porventura pedirem, eles terão, isso lhes será feito, Jesus falou. Então nós vamos ter essa bênção. Fique firme na palavra agora. O que faz a diferença em nós é o respeito que a gente tem por aquilo que Deus diz. A palavra é Deus, é dele, é Ele na forma de palavra. Como a Bíblia é sagrada, você está lendo a Bíblia, saltou aos seus olhos algum versículo, você entendeu, é Deus dando testemunho para você. Segura aquele testemunho, porque ali está a resposta de tudo que você precisa. E é aí que você vai crescer na fé. Tem gente que está seguindo a Cristo, como eu, há 71 anos, ou até mais do que eu, mas não tem entendimento nenhum. Porque não presta atenção naquilo que Deus chama atenção na palavra, que dá o testemunho. Os testemunhos de Deus é que devem ser guardados no nosso coração. A palavra em si, a letra mata, mas a revelação é que dá vida. E isso Deus quer fazer com você. O salmista que escreveu o Salmo 119, eu acho que foi o rei Davi, porque ele fala ali um versículo que praticamente está dizendo, é a minha assinatura, mas como ele não assinou, ninguém pode falar, nem eu. Mas ele teve problema na mocidade, como também nós tivemos. Quando nós entramos na mocidade, os hormônios aflorando, a gente ficou meio saliente. E depois, alguns continuaram a vida toda, tão velhinhas aí, salientes, mas outros tomaram juízo. Não, eu vou mudar meu comportamento, a maneira de pensar, a maneira de agir, porque no mundo o que vale é o respeito que você tem aos outros, que tem com você. Do contrário, vira bagunça. E o salmista aqui, ele acha que ele teve a mesma coisa que nós, porque ele falou no Salmo 119, o versículo é o versículo de número 9. Inclusive, o Salmo 119 tem 176 versículos, separado em 22 grupos de 8 versículos, cada um deles. E por que aconteceu isso aqui? É o alfabeto hebraico. Então, o alfabeto hebraico não tem vogal, tem só consoantes. E cada um deles é uma consoante. E aqui, Bet, essa consoante, ele diz, como purificará o jovem o seu caminho? Que de maneira vai purificar? Eu lhe garanto que a resposta aqui é verdadeira, porque isso aconteceu comigo. Eu temendo a Deus, falei, não, eu sou diferente, eu sou de outro grupo. Aí diz aqui, observando conforme a tua palavra. Você quer purificar, você quer se alegrar, você quer ser um vencedor em qualquer área do saber humano ou da profissão, comece a observar sua vida pela palavra de Deus. Você deve ler todo dia a Bíblia, um pedaço, mas lê com atenção. O que lhe saltar aos olhos, Deus está falando. E nunca pega a Bíblia por acaso, eu tenho que ler hoje aqui, não. Aí você não vai entender nada. É melhor estar cansado, vá dormir. Quando acordar de manhã, você lê a Bíblia. O bom é ler antes de dormir e quando acordar. É um hábito sagrado. O negócio é de 3, 5 minutos. Você pega 3, 5 versículos, leu, entendeu. Obrigado, Deus, já tenho um pão para hoje. E vai lendo do início, no meio, no final, Salmos,
os 4 evangelhos, depois as cartas doutrinárias do Novo Testamento, e você vai aprender muito, tudo que você precisa. Na verdade, ninguém precisa que outra pessoa venha ensinar, o próprio Deus ensina. E por que então eu vou à igreja? Nessa comunhão gostosa, a gente se consagra, você vem, veja como você entrou e como você sai. Você entra feliz, você sai muito mais feliz. Pode sair um dia chorando, porque você estava sendo enganado pelo maligno, e Deus falou, isso não é assim, mas Deus, eu pensei que podia, não pode. Aí pronto, você muda, mas aquela lágrima que você está derramando não é de tristeza, é de alegria que você vai mudar. Então ele diz, como é que o jovem purificará o seu caminho? Qualquer pessoa, tem gente com 60 anos, acha que ainda é jovem, está com roupinha de 20 anos, falando igualzinho. A vida é gostosa, porque tudo tem as suas faixas. Ali você está no início, antes da mocidade, você é um irresponsável. Na mocidade você fica mais irresponsável, você acha que é o dono do mundo, você pode fazer qualquer coisa, não importa, a vida é minha, você nem sabe o que está falando, mas fala esse negócio. Aí depois, quando chega lá pelos 30, você vai entrar na idade da razão, você começa a raciocinar, vai até os 45 mais ou menos, aí entra a idade da vacilação, que vai mais ou menos até os 60, você fica pensando, o que a história vai falar de mim? Aos 60 entra a decisão, porque você não sabe quando é que você vai embora, todo mundo sabe que qualquer hora pode ser puxado para o andar de cima e uns para o andar de baixo. Vamos falar só do andar de cima, que é triste, mas a pessoa tem que saber que tem um andar de baixo, lá o mundo do sofrimento que vai passar por quem sair, quem for para cima não sai mais, quem for para baixo não sai mais também. E como é que eu vou para cima? Aceitando Jesus e vivendo segundo a palavra de Deus, aí você vai ser promovido. Esse de baixo não, porque é só tormento ali, mas muitos irão. Bom, aí o que você tem que fazer? Você tem que se acertar com Deus para você tomar a boa decisão. Um exemplo disso, a gente na época sabia, quando o Irã, depois que houve aquela revolução, invadiu a embaixada americana e prendeu lá dezenas de americanos, acho que foram 53, se não me engano, a cabeça também não pode guardar tanta coisa pequenininha, mas é bom se guardasse. Bom, aí o Carter, que era o presidente, muito bom, rapaz cristão, desse jeito, não fez nada. Por quê? Ele estava nessa idade, a idade da vacilação. O que a história vai dizer para mim? Quando aquele Ronald Reagan foi eleito, a repórter perguntou, presidente, o Irã, ele parou assim, Irã, solta os meus meninos, não tinha assumido ainda não. Uma semana depois soltou todo mundo, porque ele ia entrar lá e arrebentar com tudo. Mas por que fez isso? Porque já tinha passado os 60 e não tinha mais oportunidade. Então, isso é automático em nós. Mesmo que você não soubesse disso, é assim que a gente reage. A gente vai vendo. Eu entrei na idade da razão quando eu tinha 32 anos. Eu ria de mim. Falei, rapaz, eu estou controlado agora. Ô, Soares, você está mudando mesmo. E mudei mesmo. Então, depois tem a vacilação. O que vão dizer de mim? Eu agora já estou na decisão. Ou vai ou racha. E vai rachar tudo que não presta. Nós vamos mandar embora. Em nome de Jesus. Aí diz assim, olha... Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? O último versículo dessa letra é o 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. A Bíblia tem um estatuto da cura divina, da santidade, da salvação, da prosperidade. São conjuntos de regras. Estatuto é isso, que você é abençoado. Então nós temos que explorar essa parte também para você ser abençoado. E ele diz mais aqui, olha, não me esquecerei da tua palavra. Como é que se faz então, missionário? Vamos para Isaías 50, versículo 7. Qual é a nossa, qual deve ser a nossa decisão depois que nós entendemos a palavra de Deus? Ele fala assim, porque o Senhor Jeová me ajuda. Senhor Jeová em hebraico é Senhor, quer dizer o Senhor dos Senhores. Porque o Senhor dos Senhores me ajuda, pelo que me não confundo. Quando ele dá a palavra, você está ajudando, você não está mais confuso, é só você crer. Aí o que ele fez aqui?
Isaías era profeta, falando de Jesus, tá? Por isso, pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. O seixo é uma pedra. Então ele ficou firme. Em quê? Na palavra que Deus deu para ele. E sei que não serei confundido. É o que nós devemos fazer. Nós não podemos ser pessoas volúveis. O Senhor Jeová me ajuda. Ajuda como? Dando a você o entendimento do que está escrito. Tudo que precisamos para ter sucesso está aqui. E tudo que precisamos para não ter fracasso também está aqui. Não faça isso. Você fez aquilo, vai ter fracasso. Por isso, pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Fica firme na palavra de Deus. Eu vou vencer. Com ela você vence em nome de Jesus. Amém? Vamos ver o que hoje aqui. Tem muita coisa boa para ver. Vamos ver aqui agora o que aconteceu em Brasília, quando eu estive na última vez agora, no domingo, dia 9 do 3 às 18 horas. Por favor, maestro. Como é bom andar com Deus e viver na presença dEle. Em Brasília, vemos o Senhor manifestar o poder dEle sobre quem ouve a palavra e crê sem duvidar. A melhor coisa na hora que você sente Deus, eu vou ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu vou tomar posse da bênção que o Senhor preparou para mim. E eu começo agora, eu vou mandar o mal embora, vai desaparecer da minha frente, eu vou tomar posse, eu vou ser aquela bênção. Essas duas senhoras chegaram confiantes que Jesus mudaria a história delas. Estou com um problema no joelho, eu vim na fé para receber hoje. O que aconteceu com o seu joelho? É desgaste, dizendo o médico que é desgaste, que não tem jeito, né? Mas para Deus tem, né? 2 anos já. Vem tomar posse dessa bênção. Do joelho hoje eu levo, em nome de Jesus. Hoje a senhora veio tomar posse de alguma bênção específica? Pela cura de uma dor, né? Muito violenta que eu tô aqui na minha lombar e eu espero sair daqui curada, em nome de Jesus. Eu acredito que muita dificuldade em abaixar, porque é uma dor na lombar, né? Eu tenho hérnia de disco, né? Quando eu faço muito movimento, o nervo ciático inflama e a gente sente muita dor. Vai sair daqui com a sua bênção? Em nome de Jesus, eu acredito. Na oração da fé, elas vão à frente e olha só o que aconteceu. Você, tá bem? Saiu a dor? Tá, saiu. Então anda bem no corredor direto aqui agora. Isso. Agora vem correndo para cá. E agora, irmã? Fazer barulho. Sumiu? Acabou, irmã. Missionária, eu cheguei aqui com muita dor na coluna. Eu tenho hérnia de disco, já tem uns 10 anos mais ou menos. E eu cheguei aqui sentindo muita dor. Só nunca mais vai falar que tem um hérnia de disco. É o demônio que quer colocar a hérnia dele em mim. Só não acenou. Eu tenho, é muito forte. Eu tenho a Jesus, eu tenho a santidade. Quando o senhor estava orando, eu senti um choque na perna. Então agora só vai andar rápido aqui que eu quero ver. Isso. Vai no corredor aqui, vai no corredor. Isso. Vai forte mesmo. Isso. Hérnia de disco acabou. Vem correndo agora em nome de Jesus. Vem correndo. Pronto. E o senhor não vai andar não? Eu ando bem. Eu tô com o nervo ciático atacado, né? Pois é, isso mesmo. Diminuiu um pouco. Hein? Tá doendo, hein? Diminuiu um pouco. Olha, quando é um pouquinho só, Deus já está agindo. Porque a Bíblia fala assim, presta atenção, você tem que pegar na palavra. Aquele que começou boa obra, há de terminar lá. Você não tem que exigir, não, ele não curou, tu já curou. Você que vai assumir agora. Deixa a bengala aqui, vai andando até ali agora. Melhor do que você veio. Vai andando assim, vai andando. Vai andando que Deus está com o senhor. É a sua fé que vai determinar agora. Agora volta mais rápido agora. Vai mais rápido, vai andando. Não põe a mão não, que Deus vai fazer a obra. Deus não precisa de ajuda não. Melhorou mais? Melhorou? Então só tem que tomar posse da bênção. Na lombar? Isso. Doía? Muita. E agora? Cheguei aqui, tá doendo demais. E agora já mexeu tudo? Enchei, tá doendo mais não, graças a Deus. Sumiu? Sumiu. Este senhor também creu que a hérnia sairia. Você, uma hérnia. Então, você crê que Jesus pode tirar essa hérnia? Então, você vai orar comigo com fé, ué. E Deus dá a bênção para quem crê. Ei, amigão, e aí?
Sumiu. Tá com o caroço aqui e sumiu. O caroço sumiu? Que tamanho que ele era? Tamanho de uma laranja. Cada vez que crescia, ficava assim. Às vezes ficava grandão. Era do lado? Do lado. Foi embora agora? Aleluia. Vai lá contar para jornalista também. Em agosto de 2013, fui curado hoje, graças a uns 4 anos sem poder trabalhar, até chegar a época de me aposentar. Vim na fé de ser curado, no nome de Jesus fui curado. Valeu a pena ter vindo? Valeu a pena, tá? Sumiu a hernia, agora estou feliz. E vem mais testemunho bonito por aí. Fique ligado. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Agora tem que vir aqui o testemunho de quem veio, que vai ouvindo a palavra, já está sendo preparado e vamos orar daqui a pouquinho. Não tem mágica, a pessoa, Jesus diz assim, quem tem mais se lhe dará. Quer dizer, ele dá a palavra, a pessoa segura, aí vem a fé. Mas se não segurar, às vezes segura só um pouquinho. Está na dúvida ainda, tem que vir mais para poder aprender a confiar no Senhor plenamente. Hoje eu vou começar com vocês um estudo, cada dia um pedacinho do Evangelho de Marcos. Marcos é o menor evangelho, tem 16 capítulos somente, Mateus tem 28, mas ele escreveu aquilo que Jesus fazia no dia a dia. Começa ele falando aqui sobre João Batista, aí fala sobre o batismo de Jesus, que nós não vamos pegar porque não é aqui um seminário para conhecer as Escrituras. Aqui é um seminário de fé para você ser abençoado. Aí, quando ele foi batizado, o 12 diz assim, que o Espírito, maiúsculo é o Espírito Santo, o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Começa agora falando o 14, que interessa para nós, o início mesmo da pregação de Jesus. É o versículo 14. E, depois que João foi entregue à prisão, ele estava, Jesus antes, recrutando os apóstolos, começando a dar ensinamentos. Lembrando que eles eram pessoas que não tinham escolaridade, eram pessoas meio brutas, e Jesus foi preparando eles. Por que Jesus não pegou os sacerdotes de Israel e os treinou? Porque o homem, depois que aprende uma coisa, é difícil largar. Ia ter muito trabalho, a lição para nós. Então ele começou tudo do zero ali. Desprezou eles, e eles eram contra Jesus. Eles queriam ensinar Jesus que no sábado não podia fazer bem. Um dia Jesus disse para eles assim, vocês são os fariseus, são os hipócritas. Se eu tenho um boi, ele cai num buraco no sábado, eu não vou tirá-lo. No domingo ele já estará morto. Um cavalo tem que correr e tirar, e é difícil. Agora, essa filha de Abraão, que é membro aqui de vocês, há 18 anos, tinha um espírito de enfermidade, e cada dia ela ia se curvando, e ela vai ir se curvando. Eu vim e curei elas, falei a palavra de fé, e ela ficou curada. Agora você não entende uma coisa, se eu olhasse para ela, eu tenho poder para curar, e não curasse, eu estaria fazendo mal, e vocês não iam me condenar. Porque quem tem poder de fazer o bem e não faz, faz o mal. Agora, como eu fiz o bem, vocês estão me condenando por quê? Aí eles fecharam a boca. Pegando com Jesus, você vai aprender tanta coisa boa. É filosofia da mais refinada, sem aquelas coisas, aqueles temperinhos aí que faz as pessoas serem importantes. Jesus era humilde, falava a verdade. Aí depois que João foi entregue à prisão, ele começou a pregar. Veio Jesus para a Galiléia, foi pregar lá, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, dividindo a mensagem dele em várias partes, o tempo está cumprido, era o tópico do sermão dele. Então ele falava isso, pessoal, o tempo está cumprido. Como? Vai acabar o mundo agora? Não. Satanás vai perder o poder de tocar em vocês, naqueles que creem. Aí ele explicava a diferença, que nós não encontramos na Bíblia para poder, nós as encontramos na Bíblia para poder ensiná-las. Então a gente tem que, nós pregadores, pegar as explicações bíblicas. Isso aqui era um tópico de um sermão. O tempo está cumprido. E é fácil de guardar.
Então já se cumpriu, já. Eu não preciso sofrer mais? Não. Eu não preciso me prostituir mais? Não. Eu não preciso mentir, roubar? Não. Você pode viver honestamente no meio de uma geração corrupta. Você é simplesmente exemplo para aquelas pessoas. Segundo tópico, e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está ao alcance da mão de fé. Essa é a palavra que ele usou. Foi outro tópico. Aí mostrando como as pessoas do passado venceram quando se rendiam a Deus. E hoje temos que vencer muito mais. Se você aprender a palavra de Deus, você nunca vai dizer, foi desperdício de tempo e de dinheiro. Primeiro que você não paga nada, mas eu deixei de ganhar. Você não, então você não dorme, não come, fica 24 horas trabalhando, você vai ficar muito rico. Mas na semana, um mês, você está debaixo da terra. Quer dizer, nós temos que dar tempo para nós. E não tem tempo melhor do que você vir à igreja para fazer uma higiene mental. Primeiro porque os cantos são gostosos, a mensagem é produtiva. E não só higiene mental, você faz uma higiene, você faz uma cura interior, você faz tudo que precisa com a palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus e aprender devia ser uma obrigação para todo mundo, mas Deus não deixou como obrigação. Você escolhe, quer vencer na vida? Palavra. Não quer vencer? Despreza ela, depois você vai ver quanto você sofreu. Outra parte era arrependei-vos, tempo do arrependimento. Ele foi pela Galileia e tinha essas quatro vertentes que ele ensinava. Agora era o arrependimento, porque se nós não nos arrependermos dos erros que praticamos, cada um deles arrepende-se de modo geral, mas quando nós lembramos, oh Deus, perdoa, eu fui mal aquele dia, eu fiz o que não devia fazer, eu falei isso e tal, a gente vai se acertando com Deus. E tem vezes que tem que procurar uma pessoa, que nós trabalhávamos para essa pessoa, e essa pessoa pode estar com alguma coisa no coração. A última vez que eu fui na cidade que eu nasci, eu já contei para vocês que aos 12 anos eu era gerente de um cinema. O dono do cinema queria vender para mim, mas eu era menor, não podia. Dividiu em prestações, falei com meu pai não dá. Tinha que pagar 10 mil por mês, cruzeiros, na época. Ele disse, eu ganho 10 mil por mês. Vamos dizer que tem uma revolução no Brasil. Eu nem pensava em revolução. Uma confusão aí tremenda. Aí não se trabalha, que se não trabalha, não recebe. Nós vamos comer de quê? Eu vou ter que pagar os 10 mil. Então não vou poder nem comprar alimento. Aí eu falei assim, chorando, eu disse, pai, eu entendi. Aí eu disse, olha, o meu pai disse que não dá, por isso seu pai está certo. Eu gostaria de vender para você, que você trabalha para mim, é um exemplo, mas você é criança, não posso. A lei pede, pelo menos, se tivesse 18 anos. Tá bom, eu agradeço ao senhor. Mas aí ele vendeu para um outro, vai escutando, eu vou lhe contar um caso sério. Eu fui na casa desse homem, e eu estava ajudando ali na transição, fazendo isso, e eu estava aquele dia na bilheteria. A moça, acho que passou mal, foi para casa, não sei, e o cara vinha tal, e veio um. Aí eu peguei do meu dinheiro, e fez o troco. Era 20 cruzeiros. Fiz o troco ali e fez tal. E depois, vou pegar o dinheiro de volta. Aí eu cometi uma besteira. Eu devia ter falado quando chegasse, olha, aqui tem 20 que é meu, que eu fiz o troco e tal. Mas aí não falei. Eu peguei os 20, dobrei e coloquei. Quando eu estava colocando, ele chegou. Eu não falei nada, mas ele viu. Anos passaram. Eu procurei saber onde ele estava lá, perguntei se ele podia me receber, podia, eu fui lá. Estou vendo você na televisão e tal. Deus está abençoando e tudo, mas eu vim aqui para falar uma coisa. Você lembra aquele dia que você chegou? Não estou lembrando, mas não, deve lembrar. Eu estava pondo. Eu estou aqui para dizer a você que era meu. Se eu tivesse tomado o seu, eu tinha que pedir perdão agora, porque senão eu ia entrar no céu. Eu roubei. Mas não roubei. Ele disse, não, mesmo que foi assim, não foi. Eu não sou louco, eu vim aqui essa viagem mais para fazer um pedido de perdão. Então, se você está no coração, tira, porque aquilo não foi seu. E se eu estou mentindo para você, então eu vou para a perdição eterna, eu não sou louco, eu não vou. Aí, não, tudo bem, o que é isso? Aí nos abraçamos ali, estava a mulher dele do lado, que morava até na mesma rua que eu morava, a gente era criança junto ali. Ela um pouquinho mais velha do que eu, mas graças a Deus por tudo isso. Então, o que eu fiz?
Se você fez, tem que arrepender. Mas eu fui tirar limpo para ele não ficar no coração. Aí esse cara na televisão. E um dia me pegou R$20 que eu vi ele colocando aqui. 20 cruzeiros. Mas não peguei coisa nenhuma. Então, se você se lembra de uma coisa, tem que procurar a pessoa e falar. Para você não ter essa carga sobre você. E se fez, não tem coisa mais honesta. Chegar e dizer, olha, excedi, fiz. Olha nos olhos. Primeiro você fala com Deus. Você pode me perdoar? Se eu tivesse feito, eu falaria com ele. Você pode me perdoar? Agora, eu não te pedi perdão, nem vim pedir perdão. Eu vim dizer a você que se está no seu coração, tire, porque é santo que eu estou fazendo. E por isso Deus está me usando. Não fiz mais do que a minha obrigação. Se estava, ele tirou. Quando ele partiu, se já partiu, não sei onde ele vai partir, como eu também vou, ele vai partir alegre. E eu sei que eles eram evangélicos também, não sei se continuam, não da igreja que eu era, mas também tinha esse caso lá. Ainda perguntei ele, e o seu irmão está em tal lugar? Está em tal lugar, mas eu não deu tempo para passar lá. Um dia eu vou lá para dar um abraço, mas não foi o irmão que viu, foi ele. Então, Deus abençoe, sempre abençoa aquele que pega a revelação de Deus e põe o rosto como um eixo. Eu não vou mudar, é aqui. Tem que falar, vou falar. E Deus abençoa. Então ainda tem mais outra ainda. Ainda tinha mais uma. Não, vamos ver isso aqui. É uma novela de todo dia. No outro eu vou adiantar. O último, crede no Evangelho. Irmão, não tem outra coisa a não ser na boa notícia que você tem que crer. Eu estou crendo na lei de Moisés. Também creio nela, mas não pratico ela, que diz a Bíblia que Jesus a cumpriu por mim. Então eu tenho que crer agora na nova lei do Evangelho. Qual é? Está em Tiago 1,25. A lei perfeita da liberdade. Aí você creu no que diz o Novo Testamento, pode ter certeza, não vai ter porta fechada para você. O dia que você partir, você vai ser recebido pelos braços de Jesus. Amém? Vamos agora ver a novela de hoje, que é boa, depois tem oração. Maestro, por favor. Dia 7 de fevereiro de 2024, né, foi quando eu recebi uma ligação que o filho sofreu um acidente. Na Avenida Paraguai, onde é a rua principal, onde que chega ao meu condomínio. Lucas perdeu a consciência no momento em que colidiu contra um automóvel. As imagens da câmera de segurança de um comércio local registraram o grave acidente. Eu apaguei e não lembro de nada. Não lembro como que eu bati, o que aconteceu, só lembro que ficou tudo preto e acordei no hospital. Passou por uma cirurgia, teve que passar por uma cirurgia de emergência da cabeça. Ele ficou 5 dias internado, em coma, né? Nós já somos da Igreja da Graça há 8 anos. Quando veio essa luta, a gente já sabia buscar. É só Deus que podia fazer essa obra na vida dele, né? Daí, quando eu acordei realmente para a vida. Que eu consegui entender tudo o que estava acontecendo. Entretanto, Lucas voltou do coma com uma sequela na visão. O exame aponta os diagnósticos de visão subnormal de ambos os olhos e sequelas de acidente vascular cerebral, ou seja, uma deficiência que dificulta enxergar os detalhes das imagens. Os olhos acabou dobrando a visão, eu enxergava, por exemplo, você e uma sombra sua. Ele enxergava as pessoas, 2 imagens, né? Ele ficou com o lado direito tudo paralisado, então assim, a perna dele não mexia, o braço não mexia. Porque os médicos, assim, eles falaram, ó, menos de 8 a 1 ano e meio, ele não vai se movimentar. E eu determinei isso a Deus. Falei, não, o Senhor vai fazer a obra completa, né? Com menos de 30 dias, eles tiveram uma surpresa. Ele começou a reagir muito rápido, sabe? Começou a dar os primeiros passos, começou a se movimentar. Dia 17 de março, ele pegou alta e saiu perfeitamente andando dentro do hospital. Os médicos não sabiam nem o que falar. Surpreso. Lucas recuperou os movimentos do braço e perna direita ainda no hospital, mas levou para casa a sequela na visão. Ele colocava a mão no olho para conseguir enxergar direito. Aí a gente na igreja, aí tem os livros que a gente pega, né,
que são das estações do ano. E Deus me tocou no coração para trazer um livro desse para ele. Eu trouxe o livro, falei, olha, começa a ler esse livro, ora a Deus, que Deus vai restaurar a tua visão. E teve um momento que, lendo normal, foi à noite, eu acabei dormindo, no outro dia, quando acordei, passei o dia normal também. Eu estava enxergando normal, porém eu não percebi. Eu só fui perceber no final do dia. Milagre de Deus. E a visão dele voltou tudo normal, através da leitura dos livros das estações que o missionário escreve. A cura dele foi concluída, hoje ele está 100%, com a visão restaurada, com todos os movimentos do corpo restaurado. O lado direito dele que estava paralisado voltou tudo normal. Aí ele teve uma consulta de retorno na semana seguinte. Quando ele entrou no consultório, o médico não acreditou. Falou, não é você. Eu acho que é o paciente errado. O Lucas que eu estou esperando é de cadeira de roda. Ele falou, não, o Lucas sou eu. Ele falou, então é um milagre de Deus. Que era para você entrar aqui de cadeira de roda e provavelmente você não estava nem enxergando direito. Tudo tranquilo também. Força, correr, pensar, fazer tudo, enxergar longe, de perto, faço tudo tranquilo. Ele voltou o trabalho dele, né? Eu carrego caminhão e descarrego também, carregando caixa, dependente, pallet pesado, leve. O Lucas está 100% recuperado, estou feliz e glória a Deus que ele está 100%. Tudo certo pela honra e glória do Senhor Jesus. Foi Deus, com certeza, não tenho dúvida disso. Deus fez a obra perfeita da vida dele. Glória a Deus! Irmãos, vale muito você aprender a palavra de Deus. Falei isso no início, eu não sabia dessa novela. Fiquei sabendo agora aqui do que Deus fez lá. E faz. Você vê, o pai chegou como profeta, passou na igreja, esse é o livro do outono. Pegou um livro como esse, toda a estação nós fazemos. E as mensagens estão aqui dentro. Aí o Lucas leu, e foi dormir. No outro dia ele estava curado. Nem percebeu que já tinha sido curado. Assim nós queremos com você, mas tem que crescer, tem que estudar a palavra e sempre oferecendo-se a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mostra-me. E Ele vai mostrar, você vai e faz, você vai progredindo na fé. A quem tem, Jesus disse, mais se lhe dará. Você pegou, jogou fora, não adiantou nada. Então você pega e segura tudo que Deus deu para você. E ao que não tem, até o que pensa que tem, ele será tirado. Deus quer acrescentar a você. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Vamos ver agora as missões. O que está acontecendo em algum lugar do mundo que nós estamos trabalhando? Por favor, maestro. A Costa Rica é referência em preservação ambiental. Na cidade de Guanacaste, por exemplo, montanhas e praias deslumbrantes compõem a paisagem. E é desse lugar inspirador que recebemos um lindo testemunho. Afinal, a missão de anunciar o Evangelho de Jesus aos povos segue firme e continua transformando vidas. Olá, irmãos e Dr. Soares. Me chamo Antônia Álvares e falo da Costa Rica. Eu assisto aos seus programas e quero compartilhar uma cura que recebi. Há muitos anos, eu vinha sofrendo com dores no colo, bexiga e ovários. Até tive hemorragias intermitentes. Mas em uma oração de cura que o Senhor fez no programa Show da Fé, enquanto eu orava determinando o milagre, pude sentir o agir de Deus na minha saúde e com o passar dos dias, comprovei que fui curada. E para a glória de Deus, hoje não sinto nenhuma dor. Estou muito feliz e grata. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu ministério. Com Jesus, a vitória é certa. E quem investe nesta obra em prol da expansão do Evangelho também é imensamente abençoado. A minha filha, ela casou 15 anos mais ou menos, ela estava casada já, né? E o esposo dela tinha um sonho de ser pai. E ela não queria ser mãe porque ela queria primeiro estudar, trabalhar, se formar para dar uma vida decente para o filho, né? Aí, graças a Deus, no patrocínio, orando, apresentando a Deus, né? Ela engravidou, teve o filhinho dela.
é uma excelente mãe, o pai é um excelente pai. Meu netinho hoje já está com 10 meses. Um neto lindo, com bastante saúde, um menino muito esperto, inteligente. E ela está feliz. Quem tem Deus não falta nada. É com satisfação que fazemos a vontade de Deus e não desistiremos até que todas as nações conheçam a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Meus amigos, você vê lá na Costa Rica, não sei onde é esse local, conheço São José da Costa Rica, eu conheço, mas essa cidade, essa praia, tinha uma pessoa necessitada de uma bênção. Quantas outras também têm recebido bênção e não temos aqui o tempo para ficar mostrando tudo, mas essa aí escreveu para nós e nós mostramos. E assim você que é patrocinador deve agradecer a Deus. Pelo menos você está ajudando alguém a assistir o programa. Se você ainda não é patrocinador e sente a chamada, aquele toque divino que é preciso, aí você está sendo convidado por Deus a ser um patrocinador. Mas eu não tenho condições. Não, aí você está enganando. Segundo a carta aos Coríntios 9, versículo 10 diz, é Ele que dá a semente ao que semeia. Se Ele come, não acontece, mas se Ele planta, Ele dá o pão para comer. Ele multiplica a sementeira e aumenta os frutos da justiça, resposta à oração. Eu vou pedir aos irmãos para levar esses 2 papéis para você. É a oração aqui ao excesso Deus e aqui a inscrição. Preencha em nome de Jesus, põe aqui seus dados. Aqui você vai colocar seu pedido de oração e coloca também aqui. Esse fica com você. E aqui eu vou ficar com esse para orar. Hoje pela madrugada eu estava orando pelos patrocinadores. E tenho certeza que Deus ouve e responde orações. Então eu orei por você que é patrocinador. Está com problema? Já está orado. Pode dizer, missionário já orou. Mandei o diabo tirar a mão de você em nome de Cristo. E quero orar mais. Vamos unir para fazer essa obra, porque o mundo não pode ficar do jeito que está. Nós temos que mudar essa situação no mundo todo. E é assim uma pessoa da Costa Rica, outra lá da África, outra da Ásia, da Europa, que vão aprendendo a palavra de Deus, vão mudando e vão nos ajudando a mudar também o mundo. E você que está em casa, diz assim, como é que eu faço para poder ajudar? Eu tenho agora, nesse final de semana, que pagar a televisão. Como é que eu vou pagar? O canal principal, com a ajuda do povo. Então, você está vendo esse QR Code aqui, que eu estou dando um tapinha nele? Você pega o seu celular, põe no modo foto, para tirar uma foto dele, enquadre, mas não tire a foto. Vai passar uma coisa amarela, você bate, virão 5 informações. A primeira é como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você vai anotar o nome do banco, o número da agência, o número da conta. Vá pessoalmente em qualquer agência desse banco, deposita ou faça uma transferência direta. Também temos a lotérica. Chegando lá, diga para o caixa, quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio 30 91 20 65. 30 91 20 65. Ou faça um Pix. Agora muda o QR Code, esse aqui é o do Pix. Você pode fazer agora e vai ficar um pouquinho aqui. Nós vamos às perguntas, às vezes ele sai, mas eles tornam a colocar. E eu espero que você me ajude. Quando chegar final da semana, nós vamos cumprir o compromisso em nome de Jesus. É tudo pela fé, pessoal. Se desse uma greve nos bancos, sexta-feira nós não poderíamos cumprir os compromissos. O caixa está quase zerado, mas o povo de Deus é fiel. No dia aparece do norte, do sul, do leste, do oeste, e nós juntamos e pagamos. Isso eu estou fazendo há 46 anos, em novembro 47. Sempre aquele aperto, mas nunca deixamos de pagar os compromissos em nome de Jesus. Vamos agora à primeira pergunta. Missionário, uma pessoa que se afastou da igreja, ela precisa se batizar novamente? Não, precisa se arrepender e voltar. Batismo já foi feito. Só tem uma salvação. Você aceitou Jesus, você está salvo. Mas eu me afastei. Você está em pecado, confessa o seu pecado a Deus, sai do pecado, volta para a igreja. Mas eu não estou adulterando, roubando e tal. Mas a Bíblia diz, não abandoneis a vossa congregação. Tem gente que abandona.
Tem que vir, porque é aqui que Deus alimenta, você tem que estar fiel. E às vezes longe acontecem algumas coisas desagradáveis. Vamos à segunda pergunta. Missionário, como continuar na vida cristã em meio a tantas adversidades que nós enfrentamos no dia a dia? Amigo, eu estou com 71 anos que eu aceitei Jesus e continuo. Passamos por crises violentas no Brasil e nós, de cabeça erguida, vencemos e vamos vencer. As crises vêm e vão, mas a fé em Cristo não deve ser despedida do nosso coração nunca. Vamos ficar firmes que nós vamos vencer. Agora, vamos abrir o coração. Missionário. Há muito tempo sinto dores agudas em diversas partes do meu corpo. Desesperada, consultei um médico e infelizmente fui diagnosticada com fibromialgia, o que me atribui um quadro de insônia também. Estou cansada de sofrer e de me sentir incapaz por causa das dores. Como posso agarrear forças para me livrar dessa enfermidade? Primeiro, abrindo o coração para o Senhor, se tem alguma coisa escondida, tire, e quase sempre tem, limpa completamente, pega a primeira revelação que Ele te saltar aos seus olhos, acredite, ore firme e acaba na hora. Ou vem para a igreja aqui, que na hora da oração também Deus está fazendo maravilhas e hoje vai fazer. Vamos agora ver um testemunho da nossa TV e já vamos orar com vocês. Antes eu assistia um jornal que não era legal, só era notícia ruim. Como eu tenho salão, então você ficaria com aquele medo de ser roubado. Mas eu resolvi colocar para ter uma mente mais saudável, né? E isso a nossa casa ser abençoada. Mas que você está fazendo as coisas ali, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Teve uma bênção grande que eu tinha um carro para vender há 10 anos que eu não conseguia. A gente tentava vender. E um dia eu cheguei da igreja, eu lembro que o missionário falou, ele estava na programação, ele falou assim: irmã, toma uma atitude. Então, naquele momento, eu saí, já fui lá na loja, peguei o papel e o próprio dono daquela loja comprou meu carro naquele mesmo dia. Coloca a nossa TV, que é uma bênção, que vai edificar a sua casa, vai abençoar a sua família. E sempre que a palavra de Deus, o medo acabou. Então, você sente paz. Foi maravilhoso e nunca mais eu quero que saia da minha casa. Para você que não tem esse papel, ter mais informações, eu vou pedir para dar para você, é de graça, depois pode até jogar fora. O telefone é 0800 201 4000, ou você destaca aqui como eu estou fazendo e coloca seu primeiro nome, seu telefone, melhor horário de ligar. Nossa TV vai mudar você. A Rota estava 10 anos para vender o carro velho. Daqui uns dias ela ia pagar para o lixeiro carregar ele. Mas foi lá, o homem comprou e fez o que ela queria. Você também vai conseguir em nome de Jesus. Deus está do seu lado. Precisa, 11 canais são evangélicos. 9 são nossos, 2 é da Costa Rica. Eles fazem lá e pediram para eu deixar colocar, eu deixei. E nós temos mais 49 canais que não são nossos, são os melhores do mundo secular, mas não tem nenhum canal de nojeira nem de violência. Só canal bom para a família, para as senhoras, para os homens. Tem canal de esportes, tem canais de notícias, tem canais para a juventude, tem canais para as criancinhas, até para os bebês. Desenho animado, tranquilo. Então, pega e depois entra em contato conosco, e agora vamos ficar de pé, que nós vamos entrar em contato com o céu agora e vamos orar. Isso, lembrando vocês que todo sábado eu estou aqui 9, 14 e 18 e domingo 7, 9 e 11. O pastor Jaime está comigo, depois ele está sozinho. Quando não é Santa Ceia, 14, 16, 18 horas. Quando tem Santa Ceia, 20 horas. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu convidei esse povo para vir. O Senhor me convidou para pregar o Evangelho. Eu estou na tua presença. Eu orei por essa reunião. Aqui tem pessoas que têm doenças e enfermidades que devem ser curadas agora.
têm de ser curadas. Eu vou mandar embora, Pai, e principalmente os problemas das vistas, porque esse dia tu estás curando muitas pessoas. Toda e qualquer deficiência visual tem que sair agora, bem como a deficiência mental, auditiva, a deficiência física, Pai, em qualquer órgão, e o órgão produtor dos hormônios que está produzindo pouco ou demais, Pai, tem que ser agora acertada a medida certa. Eu entro em batalha, amarro todo o mal que está nessa vida, eu proíbo que continua, eu ordeno que saia, eu digo agora, você vai embora, você vai bater em retirada. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Vamos firme agora que Deus vai fazer a obra, esse mal vai desaparecer agora. O espírito de doença, de enfermidade, manda comigo e com o pastor Jaime agora esse mal embora. Eu estou mandando você sair. Vai embora endometriose, vai embora cistos nos ovários, também pedras na vesícula, no fígado, esse mal que está nessa pessoa, no parente que está internado, onde estiver agora tem que sair. Eu estou mandando, o pastor Jaime vai mandar agora, é no nome de Jesus, saia dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não pode ficar, não pode permanecer, seja o mal qual for, onde estiver, é o estrabismo que faz essa pessoa ter uma vergonha tremenda. Eu digo, suma, retroceda, desapareça, dor no peito vai embora, peso no corpo sai agora. Eu estou mandando, depressão sai, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, vai embora. O mal até mandado por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, é quebrado, é desfeito, é anulado, em nome de Jesus. Alô, amigos, eu estou aqui, hoje trazendo aqui camisa diferente, né? Isso aí, mostrando um pouco. Eu voltei aqui dos estúdios para anunciar a nossa igreja sede. Eu estou aqui na Avenida São João, 791. Eu quero chamar a sua atenção para as coisas que Deus tem feito no nosso meio, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Eu quero mostrar para vocês a oração de quarta-feira, porque quarta-feira, eu, Jaime de Amorim Campos, eu fico aqui de plantão, entrego o sangue do cordeiro para você colocar nas portas, é o sangue, é o mesmo vinho que usamos na Santa Ceia, e Deus opera bastante, tá bom? Então veja comigo agora, entenda a oração de quarta-feira. Contra o inferno, levanto a minha voz contra os principados, levanto a minha voz contra as potestades, levanto a minha voz contra todo mal agora. Eu digo, Satanás, solte essa família. O espírito de enfermidade, sai dessa pessoa que está aqui, que está doente, ou alguém da família dela. Demônio que acompanha a família com histórico de pressão alta, um histórico de infarto, um histórico de derrame, um histórico de isquemia, um histórico de morte, sai agora. Pega o seu câncer, vai ficar de fora, é oração forte. Pastor Jaime, eu vejo vultos na minha casa, eu vejo pessoas, eu sinto a presença do mal. Não, vem libertar a sua família, corrente forte de oração. Não tem feitiço, não tem bruxaria, não tem magia negra. Não desista também do doente. Talvez o médico já desenganou, mas para Deus não há impossíveis. Deixa eu te dar uma bênção, Pai, abençoe a noite dessa pessoa, abençoe a vida dela, que está orando comigo agora, que está passando por um momento difícil, Deus. Eu oro levantando a voz e dizendo, diabo, eu quebro o teu poder, eu quebro o teu domínio e dou uma ordem. Solte essa pessoa, solte essa casa, solte essa mente, fora com a depressão, com a insônia, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos para uma noite vitoriosa de descanso em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem estiver trabalhando está com a bênção também, tá bom? Não esqueça, quarta-feira, o dia da família. Um abraço para todos, Deus abençoe na paz e na graça de Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar,
Verifique se o seu endereço está correto.